Você já teve um animal de estimação? E se sim, qual tipo de animal você teve? Talvez você seja uma pessoa que gosta de cães, talvez prefira gatos, ou quem sabe você escolheu algo menor, como um gerbil ou um hamster. Talvez você tenha ido por algo mais exótico e adotado um pássaro, como um papagaio. De qualquer forma, apostaria que a maioria de vocês tomou uma decisão consciente de adotar esses animais porque era o que vocês queriam. No entanto, para algumas pessoas, o animal escolhe elas. E para outras, é uma situação em que quase são obrigadas a adotá-los, o que pode potencialmente causar problemas. Com isso em mente, aqui estão 20 pessoas que acidentalmente adotaram monstros. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Um hipopótamo. Agora, vou terminar com um grande impacto. Os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos do mundo, com uma grande margem. São conhecidos por partir seres humanos ao meio com suas mandíbulas e devemos acreditar que um deles foi adotado voluntariamente? Bem, no caso de Jéssica, parece que foi exatamente isso o que aconteceu. Isso também aconteceu na África do Sul, quando um guarda de reservas e sua esposa encontraram um filhote de hipopótamo nas margens de um rio após uma enchente. Eles então criaram o hipopótamo como se fosse seu, e ele se tornou uma das maiores estrelas animais do mundo, dado o quanto era amigável com as pessoas. Chegou até a aparecer no programa da Oprah, e isso é poder de estrela máximo. Isso só mostra que monstros podem ser animais de estimação amados, se estiverem nas circunstâncias certas. Número 2. Rinoceronte. Como exatamente isso acontece? Afinal, os rinocerontes só vivem em um lugar, que é a África, e não são exatamente as coisas mais fáceis de adotar. Bem, como se vê, na África do Sul, um rinoceronte havia perdido sua mãe e estava tendo dificuldades para se conectar com os outros. E foi então que foi adotado pela figura mais improvável, um gato. Meui, o gato, e Nandi, o rinoceronte, têm uma amizade única e especial, que transcende o que você pode esperar de tal situação. O dono dos dois notou que o gato realmente o seguia por aí, e quando os rinocerontes apareciam, ele não se afastava deles. Não é exatamente algo que se veja todo dia. Número 3. Urso polar. Aqui vai mais uma história de urso para você. Mark Abbott. Dumas e seu urso polar têm uma conexão tão forte que, aparentemente, o urso fica com ciúmes quando ele começa a conversar com as mulheres que estão por perto. Não é uma piada como a última história. Mark conheceu seu urso quando ele ainda era muito jovem, tipo 8 semanas de vida. E depois, ao ser criado por ele, Mark treinou o urso para atuar em comerciais de TV, filmes, programas e assim por diante. A relação deles é baseada na confiança e no trabalho em equipe para alcançar os resultados desejados. Em uma ocasião, ele até colocou a cabeça na boca do urso voluntariamente, e nada de ruim aconteceu. Mas, novamente, isso não é algo que você deva tentar em casa. Número 4. Urso. Acredite ou não, há várias histórias que eu poderia colocar nesta lista sobre ursos sendo mantidos como animais de estimação. E nem estou falando de um único tipo de urso. Este é o caso de Jim, que junto com sua esposa, cuidaram de um urso Kodiak chamado Jimbo por mais de 2 décadas. Quando eles queriam se aproximar do urso e abraçá-lo, o urso ficava feliz e dava o maior e melhor abraço de urso que poderia dar, porque ele se importava muito com eles. Essa conexão foi criada por conta do vínculo que eles construíram com o urso, o que resultou nesse tipo de afeto. No entanto, isso não é algo que se deva tentar fazer com qualquer urso aleatório, pois os ursos domesticados geralmente vivem em abrigos especiais só para eles. Número 5. Jacaré. Crocodilos e jacarés são animais de estimação que têm uma história única, especialmente em lugares como os Estados Unidos. E não, eles não são jogados no esgoto como muitos pensam. Esse é, na verdade, um mito. Algumas pessoas, especialmente na Flórida,
adoram a ideia de ter um crocodilo ou um jacaré em casa, como essa senhora, que tem um jacaré chamado Rambo. Ela é da Flórida. E tenha isso em mente. Ela o tem há 7 anos, até começar a ter problemas, especificamente o problema de não ter espaço suficiente para contê-lo dentro das permissões que ela precisava para ter o animal. Afinal, é um jacaré, né? Pois é, você realmente precisa de permissões para ter um crocodilo ou um jacaré em certos estados, e precisa ser capaz de conter o animal dentro da sua propriedade. E esses animais podem medir de 3 a 4,5 metros de comprimento e pesar 1 tonelada, então você realmente precisa de um grande espaço para mantê-los. Eles não vão caber no apartamento da sua avó. Número 6. Tigre. Sim, os grandes felinos ainda não acabaram, e desta vez estamos falando de um tigre de Bengala. Eles são os maiores dos grandes felinos naturais, e não são exatamente o tipo de animal que as pessoas devem ter por aí. No entanto, existem muitas pessoas que mantêm tigres como animais de estimação, o que não é algo de que se deve se orgulhar. Um exemplo disso são os 7.000 tigres, se não mais, nos Estados Unidos, que são de propriedade de indivíduos ou zoológicos. E por que isso é relevante? Bem, isso é cerca de 2 vezes o número de tigres selvagens naturais que existem. Sim, parte disso é aceitável devido à conservação e preservação, mas há pessoas no Texas que de alguma forma compraram filhotes de tigre em um posto de gasolina. E os Estados Unidos não monitoram os filhotes de tigre, a menos que sejam capturados ou trazidos ilegalmente, e isso é algo para se pensar. Número 7. Leão. Agora, aqui está uma história de leão que eu gostaria de compartilhar. Mas não é apenas sobre um leão. É sobre uma mulher chamada Ana Júlia Torres. Ela é uma inspiração para muitas pessoas, porque dedicou sua vida a ajudar animais necessitados, e isso também incluiu um leão. Fato, ela ajudou muitos animais ao longo dos anos, e tem contribuído para sua sobrevivência, colocando-os em um cercado especial. Ela tem se aproximado e interagido de perto com todos esses animais, e é por isso que eles a adoram tanto. Tanto que, quando o leão que mencionei a viu se aproximando, ele esticou a pata para fora da jaula e a abraçou, o que não é algo que se veja todo dia. E não foi o único a demonstrar esse tipo de afeto. Número 8. Gambá. A história de Barley é ao mesmo tempo trágica e inspiradora. Barley era um gambá que tinha apenas algumas semanas de vida quando sua mãe e seus irmãos foram mortos por um carro. Felizmente, o gambá foi salvo por um veterinário e foi cuidado por uma mulher chamada Murray, com quem o gambá se conectou instantaneamente. Os dois se tornaram tão próximos que Murray começou a divulgar a história de Barley, e ela alcançou uma grande audiência. Uma mulher viu a história e queria desesperadamente conhecê-lo, só pela fofura do bichinho. Barley ficou tão amado que até venceu uma competição de animais de estimação, o que é realmente legal. No entanto, Murray será a primeira a admitir que não se deve procurar adotar um gambá, pois nem sempre dá certo no final. Número 9. Guaxinim. Conheça Félix, um cara que nunca tem medo de adotar um animal necessitado. Eu posso provar isso, porque ele tem muitos resgates em sua casa. Mas o que vou contar agora é sobre Tito, um guaxinim. Tito foi um resgate que foi treinado por Félix, a tal ponto que um dia, os dois, junto com um dos gatos de Félix, decidiram ir à loja de animais comprar brinquedos. Sim, é real, e há filmagens que provam que é real, e é simplesmente incrível. O mais incrível é que Félix também tem outro guaxinim resgatado chamado Tito, um ouriço espinhoso chamado Theo, um filhote chamado Luna, 4 furões e 3 outros gatos chamados Ash, Misty e Connor. Eu duvido que o cara tenha muito tempo para si mesmo com tantos animais para cuidar. Número 10. Alce. Agora, você provavelmente não esperava isso, mas é verdade. Existe alguém que conseguiu ter um alce como animal de estimação. No entanto,
há um detalhe importante. O alce era um alce shires, a menor espécie do tipo. A mulher que adotou o alce contou que a ema, o alce, foi capturada em um arame farpado na natureza e não havia outros alces por perto para cuidar dela. Então, ela a adotou. Vale destacar que levou um tempo para a ema se acostumar com ela, e a própria ema tentou atacá-la em alguns momentos. Mas eventualmente elas formaram um vínculo e uma linda relação se desenvolveu. Agora, são inseparáveis, e há muitas fotos e vídeos delas se divertindo juntas. É algo muito inspirador de ver, mas devemos lembrar que este é um alce pequeno, e você não deve tentar isso com qualquer alce que encontrar. Número 11. Coruja. Agora esse é bem melhor e tem uma história muito mais doce. Essa família resgatou uma coruja jovem e a levou para casa. Por causa dos cuidados com a coruja, o pássaro se apegou à família, o que significa que ele passou a vê-los como sua família. Eles a nomearam de Michael e vem cuidando dela desde então. Uma coisa que a dona observa é que Michael ainda é bastante selvagem e ela tem muito cuidado ao aproximá-la de crianças. Eles não podem liberar a coruja porque ela se apegou à família, então seria como matá-la ao soltá-la na natureza. Corujas podem, de fato, ser animais de estimação, mas não são tão simples como Harry Potter faria você acreditar. Por exemplo, Michael é conhecido por rasgar qualquer pedaço de papel que ele consiga pegar com suas garras. Manter uma coruja como animal de estimação exige muita consideração cuidadosa e o cumprimento das regulamentações legais. Elas têm necessidades específicas, incluindo aviários espaçosos. Dieta adequada e cuidados veterinários são essenciais, e é crucial pesquisar sobre cada espécie de coruja, pois existem muitas delas e variam em tamanho, temperamento e necessidades de habitat. As corujas são noturnas e podem não ser adequadas para todas as residências. Restrições legais, permissões e preocupações éticas cercam o comércio e a conservação delas. Além disso, elas exigem um compromisso significativo de tempo e compreensão dos seus comportamentos naturais. Antes de considerar uma coruja como animal de estimação, o futuro proprietário deve consultar um especialista para garantir o bem-estar e a legalidade desse tipo de arranjo. Número 12. Quinco. Agora vou falar sobre a Flórida, porque parece que sempre que algo estranho ou anormal acontece nos Estados Unidos, isso sempre parece ocorrer na Flórida. Na verdade, vou falar sobre o mercado de animais exóticos que está descontrolado por lá, mais do que qualquer outra coisa. As pessoas compram animais exóticos achando que está tudo bem, mas depois os abandonam, o que leva a uma reprodução massiva e problemas. Por isso, a Flórida é infame por ter espécies invasoras de todos os tipos. Nesse caso, um casal na Flórida decidiu que iria ter um quinco, que é um tipo de animal que você pode encontrar na América Central e do Sul. É uma criatura bem interessante de se olhar, claro, mas não é exatamente o que você chamaria de um animal de estimação padrão. Eles mesmos admitiram que esse animal é extremamente exigente e que precisam fazer muito esforço para criá-lo. Eles até disseram que o animal não é bem treinado, o que não é uma surpresa, já que não é um animal típico de estimação. É um animal selvagem que vem da América Central e do Sul, o que você esperava. Então, por favor, se você for se aventurar no mundo dos animais exóticos como animais de estimação, faça sua pesquisa antes, porque a última coisa que você quer é acabar com algo que você não consegue controlar ou criar adequadamente. E alguns animais não são feitos para serem animais de estimação. Número 13. O Pitbull maior. Existem algumas raças de cães no mundo que têm uma má reputação devido a como as pessoas as treinam para serem agressivas. Nos Estados Unidos e em algumas partes do mundo, o Pitbull é considerado um dos cães mais ferozes e não é algo que você deve ter como animal de estimação. Agora, isso é realmente uma situação gigantesca interpretação errada do fato, mas as pessoas acreditam de qualquer forma. Se você olhar para esse enorme pitbull, pode achar que é um dos animais de estimação mais perigosos do mundo, mas isso está longe de ser a realidade. Conheça Hulk, e sim,
Ele faz jus ao nome quando se fala de tamanho, já que pesava 80 quilos, mais ou menos, quando tinha apenas 18 meses de idade. Isso mesmo, ele era uma fera em pouco tempo. Não só essa família exibia seu enorme cachorro, como também usaram a oportunidade para desmentir alguns dos mitos em torno da raça. Nesse caso, falaram sobre como Hulk era realmente gentil com o filho deles e que o garoto podia até montar no pitbull sem nenhum problema. Como eles observaram, você normalmente vê pitbulls no seu pior e não no seu melhor. E é por isso que eles têm esse estigma. Mas deixe Hulk ser uma lição de que nem todos esses cães precisam destruir as coisas. Número 14. A aranha-lobo. Eu não vou me divertir com essa, porque aranhas são realmente assustadoras. Elas são uma das piores coisas da Terra e não tenho vergonha de dizer isso. Sim, eu sei que elas são importantes para o meio ambiente e o ecossistema, controlando pragas e blá blá blá, mas eu realmente não me importo. Nesse caso, essa história é sobre um homem que decidiu ajudar uma aranha-lobo que estava presa em sua casa. Normalmente, se você visse uma aranha-lobo tão grande, pensaria: preciso me livrar disso ou queimar com fogo. Mas esse cara cuidou da aranha-lobo muito cuidadosamente e a ajudou, uma perna de cada vez, até que ela ficou livre. Aí está. Isso me lembra o filme Querida, Encolhi as Crianças, onde os pais tiveram que salvar uma aranha que depois os ajudou em troca. Sim, eu sei. Provavelmente sou o único que assistiu a esse filme. Mas fazer o quê? Às vezes, um pouco de bondade é necessária quando alguém está em necessidade. Número 15. Uma tartaruga. Vou me divertir com a próxima história, porque não estou falando de um gato monstruoso, um cachorro, uma cobra ou algum outro tipo de fera. Estou falando de uma tartaruga. Uma tartaruga que não só foi criada por um homem em Tóquio, mas que também era passeada regularmente por ele. E ele nunca reclamou. Isso mesmo, esse homem leva essa tartaruga de tamanho razoável para passeios regulares e realmente a passeia. Ele claramente sabe que a tartaruga é lenta, mas isso não o impede de fazer isso. Ele parece realmente gostar, e isso mostra por que o homem tem a paciência de um santo. Mas espera, tem mais. Não só o homem passeia com sua tartaruga, como ele também a veste. Isso mesmo, ele já a vestiu, e a tartaruga parece não se importar. Afinal, o que a tartaruga poderia fazer a respeito? Não é como se ela fosse arrancar a roupa. Agora, não vou fingir que entendo completamente o que está acontecendo entre esse homem e sua tartaruga. Mas o que posso dizer é que é uma relação única e algo que eu adoraria saber mais. Quando ele adquiriu a tartaruga? Quero dizer, elas vivem para sempre. Quando ele achou que era o momento certo para levá-la para um passeio? E tantas outras perguntas. Essas são as que vão me manter acordado esta noite. Número 16. Cobras Python. As cobras podem não parecer um animal de estimação tradicional, mas são algo que muitas pessoas adquirem por um motivo ou outro. Normalmente, são cobras menores que as pessoas compram. Elas não costumam optar por anacondas enormes e coisas assim. Mas no caso dessa Python de 16 pés, é uma história diferente. Aparentemente, Ellie, o pai dessa família, tinha uma grande cobra Python chamada Cher, e estava tão confortável com a cobra que decidiu apresentá-la à sua filha, Amy, quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Então, sim, ele colocou uma Python literal ao lado de sua filha de 2 anos e achou que isso estava tudo bem. No final, deu tudo certo, mas esse não é bem o ponto. Crianças tão pequenas realmente não deveriam brincar com cobras assim, porque, apesar de serem dóceis, elas também são imprevisíveis. No entanto, essa é a exceção, não a regra. Você nunca deve ter uma cobra gigante dessas em casa quando há crianças, porque as consequências desse tipo de situação superam os benefícios. Número 17. Gatos selvagens. Agora vamos para o Texas, onde aparentemente tudo realmente é maior. Melissa e Mick Allister têm 2 gatos selvagens como animais de estimação,
que chamaram de Gypsy e Mônaco, e estão mais do que felizes em compartilhar suas vidas com esses gatos e com outras pessoas. Segundo eles, a intenção era adotar apenas um desses grandes felinos, mas alguns meses depois mudaram de ideia e adotaram outro. Vou dar crédito a eles. É muito mais fácil criar um gato selvagem do que outros animais dessa lista. Por exemplo, esses gatos são apenas cerca de 2 vezes maiores que um gato doméstico normal. Então não é exatamente um felino enorme com o qual você estará lidando. Mas eles ainda são gatos selvagens. E isso significa que eles podem atacar a qualquer momento e provavelmente causar muito mais dano do que um gato doméstico jamais faria. Até os donos admitem que as coisas podem ficar agitadas entre os dois, e que eles arranham um pouco mais forte e mordem mais do que gostariam. Mas ainda assim, amam os gatos. A questão é, por que gatos selvagens? Bem, Mickey encontrou um quando era jovem na fazenda da família e pensou que fosse um filhote. A família o soltou depois que perceberam o que ele realmente era. Para ele, foi como um sonho realizado, e agora ele tem esse sonho 2 vezes. Uma última ironia é que, além de dormirem na cama dos McAllister, eles também usam o banheiro humano. Número 18. Puma. Eu falei sobre um dos felinos grandes antes, mas há muitos por aí que as pessoas gostariam de ter como animais de estimação, e um deles é o puma. Esses são felinos rápidos, e é por isso que uma marca de sapatos tem o nome deles. E na Rússia, um casal realmente encontrou uma maneira de ter um desses grandes felinos como animal de estimação. Os russos geralmente são destemidos, então não estou realmente surpreso de que tentaram fazer isso. Mas é aqui que vem a reviravolta. Eles não encontraram o puma na selva, nem foram enganados a levar um. Em vez disso, eles o viram no zoológico local e, de alguma forma, conseguiram convencer o tratador a deixá-los levar o animal para casa. Preciso realmente explicar as leis que provavelmente foram quebradas? Sem mencionar o quão imprudente e perigoso isso é, até mesmo para as pessoas na Rússia. A ironia é que não deu errado para eles, muito pelo contrário. Eles não só dedicaram um canto da casa para o puma e seu espaço de convivência, como conseguiram criá-lo tão bem que documentaram sua vida no Instagram. Eles até conseguiram andar com o puma usando uma coleira, algo que normalmente você não coloca em um gato. Eles até o levam para áreas públicas e o puma se sai bem. Ele também não machuca ninguém, não destrói os móveis e é bem comportado. Eles o chamaram de Messi, porque claro que sim. E só para deixar claro mais uma vez, ninguém no mundo recomendaria que você tentasse fazer isso em casa, com um animal aleatório que você encontra no zoológico. Esses são os casos excepcionais, e não algo que você deve tentar regularmente, a menos que queira ter um monte de problemas em casa. Número 19. Um filhote de elefante. Agora, eu sei o que você está pensando. Eu realmente sei. Como alguém poderia adotar acidentalmente um filhote de elefante? Bem, como um cientista falso disse uma vez, a vida encontra um caminho. Isso foi verdade para Rory Danor W.S., fundadora do Wildest Life, que é um santuário de animais em Zimbábue. Ela estava cuidando do seu santuário um dia, quando encontrou um jovem filhote de elefante. O elefante estava perdido no rio e quase se afogou, já que seu rebanho não estava lá para protegê-lo. Então, Roxy tentou encontrar o rebanho para devolver o elefante, mas não conseguiu localizá-lo, então decidiu ajudar o elefante sozinha. O filhote foi resgatado em fevereiro de 2014 e estava muito abaixo do peso quando o encontraram, pesando apenas 56 quilos. Normalmente, um bezerro africano deve pesar entre 90 e 100 quilos, e devido ao trauma que o jovem elefante passou por ter sido separado do rebanho, muitos concordam que ele não deveria ter sobrevivido, mas ele sobreviveu. E Roxy garantiu que ficaria com ele o tempo todo. Roxy foi devagar e fez tudo o que podia todos os dias para alimentar o elefante, incluindo uma fórmula de alimentação especial. Os dois até compartilhavam uma cama. Deve ter sido uma cama bem grande, certo? Bem,
Um momento de silêncio, esta é a sua sofá preferido. Independentemente disso, o filhote de elefante não apenas se recuperou, mas se conectou com Roxy de uma forma que desafia toda a lógica. Avançando para 2020, o elefante, agora chamado Mu, não apenas segue Roxy por toda parte, como prefere a casa dela ao santuário onde deveria viver. Felizmente, Mu não destruiu a casa, mas a ligação de mãe e filho, esperamos, não levará a muitos danos materiais no futuro. Isso só mostra o que um pouco de bondade pode fazer por alguém ou por algum animal. Número 20. Cachorro de um olho. Agora vou admitir que o título deste vídeo não é exatamente o mais amável. Quero dizer, afinal de contas, nem todo animal é um monstro, nem mesmo aqueles que podem ser bastante agressivos com os humanos. No entanto, quando se trata de percepção e como as pessoas querem ver as coisas, pode ficar bem feio quando chamam os animais de monstros. Por exemplo, muitas pessoas concordariam que um filhote é o tipo perfeito de animal de estimação. Afinal, eles começam bem pequenos e logo se tornam extremamente leais a você, quase instantaneamente. E você pode assistir ao seu crescimento até se tornarem cães adultos com quem você pode se divertir. Mas para o filhote chamado Kevin, sua vida seria difícil desde o início. Veja, Kevin nasceu com apenas um olho, e isso acontece mais do que você imagina, dependendo de certas situações no nascimento. Mas o que faz Kevin ser chamado de monstro, aos olhos de muitas pessoas, é o fato de ele ter nascido com um olho no centro da cabeça. Sim, ele é um verdadeiro filhote cíclopes, e isso é mais do que suficiente para ser chamado de monstro por algumas pessoas. Ele, na verdade, foi um dos 2 cães nascidos ao mesmo tempo, mas seu irmão gêmeo não tem nenhuma das características estranhas que Kevin possui. Por exemplo, não só Kevin nasceu com um olho, mas seus lábios eram muito maiores do que deveriam ser, e ele tinha uma mancha estranha de pele que não podia ser explicada. Embora muitos tenham se sentido repulsos ao ver Kevin, quero deixar uma coisa clara. Ele não é um monstro. Oh não, muito longe disso. O que aconteceu provavelmente foi um defeito no embrião enquanto ele se formava no ventre de sua mãe. Existem várias situações que podem levar a esse tipo de característica, e isso já aconteceu com outros animais ao redor do mundo. Médicos chegaram a dizer que ele foi realmente sortudo por ter sobrevivido, o que é algo digno de ser elogiado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!